Olá, seja bem-vindo a esse canal Luz do Eu Sou, dedicado à transmissão dos ensinamentos espirituais de todas as eras, sem nenhum limite de religião, sem nenhuma restrição de dogma. O que a gente vai tentar fazer aqui é falar sobre a essência espiritual de todas as religiões, o que elas realmente têm de eterno e imutável, e que é o Espírito de Deus. Porque eu sou, luz do eu sou. Eu sou é a essência espiritual, é a existência, aquilo que dentro de nós é capaz de dizer eu sou, eu existo. É a própria voz de Deus que diz isso dentro da gente, que afirma a sua existência, que afirma a sua individualidade como Criador. E se individualiza em cada um de nós, nos permitindo dizer eu sou, eu existo. É a afirmação da própria vida, né? Da própria essência de vida que existe em todos os seres. Então, quando a gente diz eu sou, é o Deus dentro da gente dizendo eu sou. E isso aparece nos ensinamentos de várias religiões, na própria Bíblia, se a gente for olhar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento isso aparece. A história de Moisés, por exemplo, Moisés ele se retira ao deserto, entra numa caverna, a missão dele está começando, assim, ele está começando a ter a percepção de qual vai ser a missão dele, de libertar o povo israelita que estava preso, escravizado no Egito, né? E ele entra numa caverna e vê o Espírito de Deus, como um fogo ardente num arbusto. E o Espírito de Deus fala com ele e explica para ele qual vai ser a missão dele, que ele tem a missão de libertar o povo israelita do Egito e que ele deveria ir ao faraó e dizer, liberte o meu povo. E Moisés aceita a missão, obviamente, mas é claro que ele fica um pouco mais... Mas como é que ele vai libertar o povo se está escravizado há tanto tempo? Eu só vou chegar lá e falar e ele vai libertar o povo? Isso não está escrito dessa forma na Bíblia, né? Mas é provavelmente o que passou ali internamente em Moisés. Aí o que ele pergunta para Deus é o seguinte: quem que eu devo dizer que me enviou? Quer dizer, com que autoridade que eu vou chegar para poder fazer essa reivindicação diante do faraó? E Deus diz para ele: diga que eu sou o que eu sou te enviou. E é isso que Moisés faz quando chega lá. Diz, eu sou o que eu sou me enviou. O que isso significa? Significa uma invocação pelo poder da palavra falada, do próprio poder de Deus, do Espírito de Deus, da essência criativa que é o eu sou o que eu sou. E por essa autoridade que se fez a libertação do povo israelita. Não foi de primeira, né? Teve toda uma história sobre como o faraó se recusou, foram lançadas pragas no Egito, e tem toda aquela história que a gente pode ler na Bíblia, né? No Êxodo, né? E... Enfim, mas isso aparece também, o eu sou, era a partícula criativa que Jesus utilizava nas suas afirmações. Ele dizia, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Todas essas coisas, quando ele utilizava eu sou, que ele estava fazendo? Ele estava, na verdade, dizendo, o Deus em mim é isso. Eu sou a manifestação dessa qualidade específica de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. E nós podemos utilizar também o eu sou dessa forma, combinando ele a alguma qualidade que a gente queira manifestar na nossa vida, né? E foi isso que Jesus fez quando acumulou sucessivamente esse poder acumulado através dessa afirmação que ele fazia e refazia, que era eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Ele afirmava isso sempre diante de si mesmo, tanto em voz alta perante os discípulos, quanto para si mesmo, né, nas suas orações. E por ele ter acumulado esse poder através da palavra falada, através da oração,
ele chegou a manifestar fisicamente essa verdade, de que ele era a ressurreição e a vida. Ele foi crucificado e ressuscitou. Parte desse poder veio através da magnetização que ele fez, através do poder pessoal, da individualização de Deus que habitava dentro dele, no Eu Sou, e que ele falava, eu sou a ressurreição e a vida, afirmando isso, acumulando esse poder no ser divino individualizado que habitava nele, para que isso pudesse vir a se manifestar de forma física, como um exemplo concreto para todos os discípulos e para toda a humanidade posteriormente. Né? E essa essência do Eu Sou também é o que é afirmado nas religiões orientais, sobretudo o hinduísmo, né? Quando eles falam o Om. Né? Om, eles cantam Om. E o Om ele significa a mesma coisa, é a partícula criativa que deu início a tudo. Né? O Om é a mesma coisa que o Eu Sou. Né? Inclusive, se a gente olhar no inglês, é muito parecido, né, a sonoridade. Om, I am. Tem uma sonoridade parecida que remonta a línguas mais antigas aí do que as que a gente tem registradas na história escrita. Esse conhecimento ele está presente em todas as religiões. Né? No Antigo Testamento a gente vê que a forma com que isso aparecia para a humanidade era através de alguns profetas, algumas pessoas que tinham essa conexão, esse chamado com Deus, e que traziam a palavra de Deus em nome do próprio Deus, né, que habitava dentro deles e no todo. Né. E isso é muito presente no Antigo Testamento, assim, são inúmeros profetas, né, que traziam a palavra de Deus. No Novo Testamento a gente tem essa questão mais centralizada na figura de Jesus, né. No entanto, ainda assim existem os profetas, os apóstolos, né, os pregadores, aqueles que vieram para difundir essa palavra, né. Então a gente deve sempre observar isso para perceber que Jesus não foi o primeiro nem foi o último, né, a pregar a palavra de Deus. E isso está presente em toda a história. Só que um pouco pela influência da Igreja Católica e da forma com que isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, não é minha intenção criticar a Igreja Católica, mas apenas apontar isso, né? Que ocorreu ao longo do tempo muito essa centralização na figura de Jesus, como se ele tivesse sido o último, assim, e que desde então ninguém tenha aparecido com a mesma estatura como pregador da palavra de Deus. E não é minha intenção averiguar se isso é verdade ou não, assim. Eu creio que Jesus foi um uma alma assim muito, muito elevada e que trouxe uma missão magnífica, né? Um exemplo para todas as eras mesmo. Mas a gente deve perceber que de que em outras vertentes e além da vertente da Igreja Católica institucionalizada, digamos assim, né? Essa tradição dos profetas e dos pregadores também permaneceu viva, né? E ela foi muito perseguida ao longo da Idade Média por esse poder hegemônico da Igreja Católica que já tinha se desvirtuado um pouco da essência do ensinamento de Jesus, né? Então, alguns desses movimentos foram os gnósticos, que mantiveram esses ensinamentos. Parte deles foram próprios discípulos de Jesus, né, que foram mantendo essa tradição que era um pouquinho diferente da tradição da Igreja Católica. E ao longo da Idade Média teve vários movimentos, várias ordens religiosas e sociedades secretas, coisas assim, que iam mantendo esse ensinamento, essa essência viva de que o Deus habita dentro da gente, né? Que isso foi se perdendo ao longo do tempo com uma idolatria à figura de Jesus e não a esse Deus interno que habitava nele, que habita em todos nós e que é o exemplo que a gente tem que seguir, né? Para realizar esse mesmo Deus e essa mesma plenitude do Cristo dentro da gente, né? Então, como isso era muito perseguido durante esse tempo da Idade Média, né? Porque aqueles que estavam no poder e que já não estavam mais interessados em
em dar a dádiva do Cristo a todos, esses que queriam só o poder mesmo econômico e que se infiltraram ali na igreja, eles queriam justamente pressionar essas pessoas, falar, como assim você permite dizer que você é o Cristo, ou que você vai desenvolver o Cristo, que você vai se tornar o Cristo? Ou seja, eles estavam fazendo com os gnósticos, ou com essas tradições que foram se tornando sociedades secretas para fugir desse poder hegemônico, né? Eles estavam fazendo com essas pessoas o mesmo que foi feito com Jesus na época dele, pelos fariseus, por aqueles que perseguiam eles, os escribas, né? Aqueles perseguiam em nome do judaísmo, perseguiam Jesus. Agora, em nome do cristianismo, perseguiam os verdadeiros cristãos, né? Então, isso sempre aconteceu ao longo das eras, é uma influência de seres malignos que estão contra o desenvolvimento do Cristo na gente, do Deus interior, e que perseguem mesmo, né? Perseguem, crucificaram Jesus. A gente tem histórias de muitos mártires, de santos que foram mártires, né? Isso é uma coisa que existe, sim. Mas o que eu quero trazer é que esse ensinamento permaneceu vivo durante todas as eras e vai permanecer vivo durante todas as eras, para sempre. E de tempos mais recentes para cá, após o final da Idade Média, isso começou a se abrir, aí a gente viu o florescimento da Ordem Rosa Cruz, que permaneceu, que manteve esses ensinamentos vivos também. Posteriormente, no século XIX, a fundação da Sociedade Teosófica, por Helena Blavatsky, que fundou essa sociedade juntamente com mestres ascensos, como Jesus, e os mestres que já tinham realizado sua missão totalmente na Terra e ascenderam a Deus. Ela fundou, por ordem desses seres, em conjunto com eles, sobretudo dois mestres, que eram o mestre Elmoria e o mestre Kutumi, que em uma de suas encarnações foi São Francisco de Assis, e que já tinha ascendido a Deus e realizado a plenitude da sua missão na Terra, né? Então eles se apresentaram a Helena Blavatsky para a fundação da Sociedade Teosófica para que esses ensinamentos pudessem começar a ser resgatados. Ensinamentos que estavam presentes ali, se a gente olhar na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente acaba percebendo esse ensinamento que não é tão comunicado para a gente pelos dogmas e pelas doutrinas, né? E houve outras vertentes também. Um movimento nos Estados Unidos chamado Agni Yoga, fundado por dois mensageiros também dos mestres ascensos, a comando de Elmoria. Posteriormente, o movimento do I Am, do Eu Sou, esse realmente trazendo assim essa essência do Eu Sou, sob a tutela do mestre Saint Germain, que patrocinou esse mensageiro chamado Godfrey Ray King e a sua esposa, Lotus Ray King. E eles escreveram inúmeros livros, deram inúmeros ditados em nome dos mestres ascensos para comunicar esses ensinamentos, né? Que são os ensinamentos que os mesmos profetas do Antigo Testamento comunicavam, né? Eles contatavam essa ordem superior de seres e traziam a palavra de Deus, né? Para essa esfera aqui terrena. Então é a mesma coisa que sempre aconteceu em todas as eras, não é nada de novo, mas ao mesmo tempo está sendo trazido numa linguagem atualizada para os tempos de hoje. Mas a gente pode encarar todos esses mensageiros, os mestres ascensos, como profetas, como eram os profetas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os apóstolos, todos aqueles que pregaram a palavra de Deus em todas as eras. Então a essência é sempre a mesma. E posteriormente ao movimento I Am foi fundada a Summit Lighthouse, que também por mensageiros autorizados pelo mestre Elmoria, para a continuação da expansão desses ensinamentos, né? Então, tudo aquilo que eu vou falar aqui nesse canal se reporta a todos esses conhecimentos, tanto conhecimentos bíblicos, quanto conhecimento do Antigo Testamento, do Novo Testamento, algum estudo que eu tenha feito a respeito das religiões orientais, embora não seja muito extensivo, mas se tiver alguma coisa que seja pertinente mencionar, eu mencionarei também. E sobretudo esses estudos da Sociedade Teosófica, do movimento do I Am, do Agni Yoga e da Summit Lighthouse, que são os ensinamentos dos mestres ascensos,
atualizados para essa nova era que está surgindo e para a qual um novo ensinamento também está vindo, né? Que é esse ensinamento do Eu Sou. Então a gente realizar essa essência do Eu Sou dentro da gente e utilizar ela para criar aquilo que seja pertinente nas nossas vidas de acordo com o plano divino, né? Então, o ensinamento do Eu Sou, ele tira a gente um pouco daquela condição de pedintes que imploram para Deus como algo separado, como algo que está distante da gente lá em cima no céu, e coloca a gente numa condição de co-criadores com Deus, porque Deus habita na gente e a gente habita em Deus. Então a gente tem o poder, a gente tem a possibilidade e a responsabilidade de colocar esse poder em ação de uma forma sábia nas nossas vidas, né? Então a gente deve evitar, por exemplo, dizer, eu sou ruim nisso, eu sou mal naquilo, porque a gente vai estar usando esse poder divino para criar essa qualidade negativa, né? É uma coisa que a gente não deve fazer. A gente deve utilizar o poder do Eu Sou, que é Deus em nós, que é a coisa mais poderosa que tem para criar. Foi aquilo que criou todo o universo, criou todas as vidas, todas as correntes de vida, tudo. Tudo que existe foi criado por essa presença do Eu Sou. Então a gente deve utilizar essa presença de uma forma sábia, sempre criando uma coisa que esteja de acordo com o plano divino, né? Eu sou saúde, eu sou bem-estar, eu sou alegria, eu sou tudo aquilo que existe de bom no universo, eu sou a presença de Deus se derramando sobre todos os seres, eu sou bênçãos para todos os seres, eu sou bênçãos para o planeta Terra. Tudo isso a gente pode fazer, utilizar com o poder de Deus e utilizando com o poder da palavra falada, deixando isso se expandir através do som, que isso tem muito poder também. Então, eu acho que eu já estou me estendendo um pouco aqui, então eu desejo bênçãos a todos, que vocês possam acompanhar esse canal com alegria, praticar esses ensinamentos nas suas vidas, para poder alcançar cada vez mais uma sintonia com a presença divina do Eu Sou, com os ensinamentos espirituais de todas as eras, e que tudo isso possa gerar benefícios para vocês, para todos os que te circundam, familiares, amigos, relacionamentos de toda a espécie, e que isso possa ser o nosso catalisador da manifestação do reino de Deus nessa terra, e que nós possamos perdoar tudo aquilo que esteja em desacordo com isso, para poder manifestar nas nossas vidas essa luz de amor e a presença de Deus, e o cumprimento do nosso plano divino, hoje, amanhã e para todos sempre. Sejam muito bem-vindos a esse canal e até a próxima. Beijo.